Amém? Amados, nós estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem do Senhor e nós sabemos que aqui o Espírito Santo está aqui. Ele está fazendo uma obra nas nossas vidas de transformação, de conformação, de esperança, que é disso que nós precisamos, desses momentos caóticos deste mundo todo. Tudo isso são os indícios de que o Senhor está voltando e que venha logo, Maranata, o mais rápido possível. Amém, amados? Diga isso, amém mesmo. É para isso que nós estamos aqui na terra, para glorificar o nome do Senhor. Não brincar de ser discípulo, não. Viver aqui para ganhar almas, para se preocupar com as outras pessoas, ter uma questão de amar verdadeiramente nossos semelhantes. Isso tudo é um prenúncio de que nós estamos num caminho certo, buscando o Senhor. Não que sejamos certos, somos imperfeitos e pecadores, mas fazemos o melhor. Amém? Amados, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 3, de 3 a 14, e nós vamos ler e prestar bem atenção nisso. Nós temos um título para isso: Nossas riquezas em Cristo, as riquezas espirituais. Amém? Vamos ler, eu quero que vocês me ajudem a ler, tá certo? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu quero que vocês me ajudem. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, pois a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, seguindo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém, amados? Você pode se assentar, meu amado, minha amada. Uma coisa muito importante que nós precisamos entender é que, às vezes, as pessoas, amados, estão tão impregnadas das coisas do mundo, que, com as suas próprias coisas, que se tornam, às vezes, egoístas. Se esquecem o que outras pessoas estão passando, as angústias das pessoas que estão passando, aqueles que não conhecem Jesus. Nós temos que ter isso no coração, de saber que essas pessoas não podem pensar dessa maneira, de não querer conhecer o Senhor, amados, porque se não se arrepender dos seus pecados, é o que diz a palavra, vai ser muito difícil para essas pessoas. Deus quer que todos se salvem. Mas, amado, aqueles que creem no Senhor. Não é dizer que vai salvar todo mundo, não, ele quer salvar todo mundo, aqueles que creem no Senhor. É esse o projeto de Deus para nossas vidas. Então, amados, nessa carta de Paulo aos Efésios, ele não fala simplesmente diretamente só à igreja de Éfeso, não é.
Esse não é um texto só para a igreja de Éfeso, não. É para todos os discípulos de Jesus daquele tempo e para hoje e no futuro. Ensinamentos fantásticos que nós temos. Nós precisamos nos apossar das riquezas espirituais que estão à nossa disposição, de acordo com a sua palavra. E pessoas que não pegam isso, amados, porque são as coisas melhores, se apegam às coisas daqui, desta terra. Mas nós vamos caminhar e vamos entender isso. O amor de Deus está acima de todas essas coisas. A nossa herança sob promessa está escrito. Ninguém, isso aqui não pode dizer, não, isso aqui não acontece, já está acontecendo. E nós todos temos esse direito de usufruir das riquezas espirituais, as riquezas lá do céu. E às vezes, pela sua misericórdia e graça, nós também temos as nossas riquezas materiais. Nós vamos caminhar, amém? Quero que você curve, assim mesmo sentado, curve sua fronte, nós vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te dou graça, Senhor. Nos dá o entendimento da sua palavra, Pai. Peço-te gentilmente que tu nos dê, pela tua misericórdia, Pai, que nada possa nos distrair da tua palavra. Que nós possamos aprender da tua palavra e aplicar em nossas vidas, Pai, porque isso é o mais importante para nós. Tu nos criaste, tu nos formaste, Pai. E nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Não que isso vai mudar os nossos destinos, mas podemos seguir obedecendo a tua palavra, Pai, e seguiremos no teu caminho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, na semana ou no mês passado, aconteceu uma tragédia que abalou todo o povo paraense e também o Brasil inteiro, quando do naufrágio da embarcação morreram 22 pessoas, todos nós sabemos. Mas uma coisa interessante que me chamou a atenção, um pescador, ele salvou 50 pessoas, ele resgatou 9 corpos, ele achou R$5.000, ele devolveu à polícia, sabe? Perdeu todo o seu equipamento de pesca e uma senhora quis dar uma gratificação para ele, pediu o número do Pix dele, e ele disse, não é preciso isso. Interessante isso. Agora, tudo viralizou nas redes sociais e tal, até no Brasil, eu creio, talvez no mundo inteiro. Não sabemos quem era esse pescador. Se ele era discípulo de Jesus, nós não sabemos. Quem era esse? Se ele era discípulo, se não sabemos se ele era tinha uma outra religião, ninguém sabe nada dele. Uma coisa sabemos, é que esse homem, ele foi forjado no seu caráter, honestidade e altruísmo, quer dizer, amor pelos semelhantes. Imagine essa cena, amado. Um pescador, com seus equipamentos de pesca, vivendo da pesca para manter sua família, acontece uma coisa dessa, ele nem pensou na sua vida, foi lá e salvou 50 pessoas, resgatou 9 corpos, R$5.000, muito dinheiro para um pescador, ele devolveu à polícia. Veja isso, amado, como existe pessoas ainda, sabe que dá para pensar isso? Ele não estava interessado pelos elogios daqui, pelo jogador de confete em cima, e vai para a imprensa, ele não estava interessado nisso, ele não estava interessado em dinheiro aqui, ele estava interessado algo que vem do céu, riquezas espirituais, com certeza, e esse homem é um homem abençoado, com certeza, ele conseguiu usufruir das riquezas de Deus. Eu não sei, nós não sabemos que religião ele é, não interessa isso. O que interessa é quem ele é. Um homem temente a Deus, com certeza absoluta. Isso enche o nosso coração de alegria, amados. Arriscou sua própria vida, essas coisas todas.
Há muitas pessoas, amados, infelizmente, que querem simplesmente as bênçãos deste mundo. Ficar rico, ficar num status social e ficar numa boa, como dizem, milionário, bilionário. Não que Deus proíba o cristão ou o discípulo de Jesus de ser rico, milionário, que ganhe um prêmio cuja origem Deus aprove. Deus não é contra isso, não. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, pode acontecer isso. O que ele pode exigir é que você veja a necessidade dos necessitados, sabe? E você vá lá e vá ajudar. Vá lá. Pelo menos uma cesta de alimento, vá lá. Não é preciso nem você aparecer. Coloque na porta da pessoa lá, sabe? Eu já fiz isso. Quero saber. Está necessitado? A gente sabe. Nós estamos fazendo isso agora, como já fizemos anteriormente, nos grupos familiares. Isso é fantástico. Agora começou. Então nós precisamos pensar nas outras pessoas. Agora, as pessoas são bilionários, tem pessoas que têm muito dinheiro, não adianta, mas tudo isso não passa de uma ninharia em comparação com as bênçãos celestiais. Nem se compara. As bênçãos celestiais não são apenas coisas boas, amados, tem que ver isso. As bênçãos espirituais não são só coisas boas. Pode acontecer uma questão de uma doença, um luto na família, uma coisa assim. São bênçãos espirituais? São. Porque está no desígnio de Deus. E essas coisas, muitas vezes, servem para nos modificar, nos transformar, tirar certos lixos de nosso interior. Deixar de estar pensando só em nós, só na nossa família, só nas minhas coisinhas, só os meus probleminhas, sabe? Porque a minha unha encravou e tal, agora pronto, acabou o mundo. Não, mas tem pessoas que estão passando maiores coisas piores lá no mundo ou nos hospitais. Nos hospitais aconteceu muito isso. Nós estivemos lá, eu estive lá no Hospital Loyola para visitar a nossa irmã que está lá na Graça, a Adriana. De coisas lá fantásticas, amados. Quanta necessidade essas pessoas precisam de uma palavra, de uma visita de uns irmãos, sabe? Não é só dizer na igreja, meu irmão querido, eu te amo, não é só isso, não. Sabe, tem que renunciar e vai lá, meu amado, vai lá, as pessoas estão precisando de uma palavra. Estão precisando, e você pode fazer isso, nós todos podemos fazer isso. E há pessoas que não estão nem aí para isso. Às vezes esses problemas também, para nós, são bênçãos porque estão tratando da nossa alma, para o nosso enriquecimento espiritual. O apóstolo Paulo nos garante que os cristãos, na união com Cristo, exaltado, ressurreto e entronizado à destra do Pai, passaram a ser beneficiários de todas as bênçãos de Deus, foi destinado ao céu e seus habitantes. Há uma grande diferença, amado, a gente precisa entender, entre as bênçãos de Deus antes de Cristo, a antiga aliança, e depois de Cristo, na nova aliança. Antes de Cristo, as bênçãos eram só para o povo israelita. Nem os gentios tinham essas bênçãos, era só para eles, só para o grupo dos judeus lá. Os judeus tinham Deus em uma só pessoa, tome cuidado, preste atenção. Os judeus tinham um Deus em uma só pessoa, Yahvé. É o mesmo Deus de hoje, certo? Eles não criam em Jesus até hoje, como o Messias. Se hoje você for perguntar para algum judeu, diz assim, eu quero falar de Jesus para você, o Messias, ele diz para você, não, ele não veio ainda, ele ainda não chegou, eles estão esperando o Messias. É assim que o judeu ortodoxo faz isso, amado. Os sacerdotes entravam uma vez por ano para pedir pelos pecados só do povo judeu.
Depois de Cristo, na nova aliança, na dispensação da graça do nosso Senhor Jesus, o Cristo, todos nós, discípulos de Jesus, podemos nos aproximar do trono da graça, agora, da graça de Deus, porque temos um Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amado? Essa trindade maravilhosa é que nos dá a força da nova aliança com o Senhor Jesus Cristo. Já não existe mais aquela distinção, só aquele povo, não, são todos aqueles que creem em Jesus Cristo, tomam uma decisão por Ele, a partir daquele momento nos tornamos filhos de Deus. Amém? Acabou, não existe distinção, fulano, só esse grupo, não. Deus quer que todos se salvem, os que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor. E aí, com isso tudo, nós temos o privilégio de ter todas as bênçãos espirituais. Nestas bênçãos estão incluídos nossos sofrimentos, luto de parentes, como eu já falei, de irmãos, discípulos de Jesus, que mesmo sabendo que foram para o seio do Pai, é dolorido, sim. No verso 4 diz, no verso 4 de Efésios, vamos ler aqui. Assim como os escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Amado, quando fala em questão de ser santos, não é aqueles santarrões, não, que antigamente, o santo fulano de tal, santo não sei o quê. Não. Santo, para nós, são aqueles que creem em Jesus Cristo. Somos pecadores e imperfeitos. Isso não quer dizer que ele é santo, ele não tem pecado, ele é perfeito. Não existe isso. Nós continuamos pecadores, pela ação original de Adão e Eva, vem para nós isso, é como se tivesse no nosso DNA, e o que acontece? Nós continuamos pecadores. O Senhor Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, Ele nos lavou com seu sangue, nossos pecados foram eliminados. Mas a questão original, todas as pessoas que nascem têm esse no DNA. Somos imperfeitos, sim. Mas quando nós tomamos uma decisão por Cristo, e quando nós procuramos ser santos como Ele é santo, na questão de santidade, de fazer a obediência à palavra, fazer o que Ele quer, renunciar à nossa própria carne, ao nosso querer, aí nós estamos nos tornando santos. É passo a passo, de glória em glória, como é o tema da nossa da Shalom agora, nesse ano. Então nós precisamos entender essas coisas, irmãos. E no verso 4, a Bíblia nos ensina sobre a eleição. Deus nos escolheu, mesmo antes de criar o universo. Que coisa maravilhosa isso, amados. Não havia nada. Deus não havia criado nada, não tinha nada. E Ele já tinha nos escolhido. Você, eu, todos aqui, todas as pessoas, Ele já tinha escolhido. Ele nem pensou que nós um dia fôssemos decepcioná-lo com nossos pecados, com nossa arrogância, nossas coisas, todas essas coisas. Ele não pensou nisso. Talvez as pessoas dizem, ele nos criou desde a fundação do mundo e agora ele deve estar decepcionado conosco. Não, porque Deus é amor. E a sua graça imerecida por cada um de nós, que é um presente que ganhamos de graça. Não adianta querer fazer alguma coisa porque nós não vamos merecer isso nunca. É o amor de Deus para cada um de nós. Vocês estão entendendo, amado? Como nós vamos caminhar, e vocês vão entender muitas coisas em relação até a nossa misericórdia, que dura para sempre, do Senhor, e a sua graça imerecida. O povo israelita foi um povo escolhido por Deus aqui na terra.
Deus nos escolheu para um dia festejarmos num banquete eterno com o Senhor lá no céu. Olha a grande diferença. O povo judeu foi escolhido para aqui na terra. Aqui na terra. Nós fomos escolhidos para estar na eternidade com o Senhor, amados. Para receber, estamos recebendo as bênçãos espirituais agora? Já estamos, sim. Salvação, sabe? Perdão dos pecados através do arrependimento, e assim vai. Muitas bênçãos nós temos recebido. Eu costumo dizer, amados, quando a gente olha para trás da nossa vida, quem nós éramos? Talvez pessoas ruins, mal, perversos, e pessoas que pensavam muitas coisas que sabia tudo e não sabia nada. Talvez não tivesse nada, mas depois que ele começou a compreender, se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus nessa caminhada, não ficou sem problemas não, porque os problemas nos ajudam a vencer a nossa carne e crescer espiritualmente, amadurecer, entender que é nesses momentos de crise, de problema que nós crescemos. Então, esse é um momento importante na nossa vida. Há coisas, amados, que nós precisamos saber para poder como entender o que Deus quer para nossas vidas. Deus quer sempre o melhor. Nós podemos observar que as três pessoas da Trindade encontram-se envolvidas na salvação. 1 Pedro 1,3. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. 1 Pedro 1,3. Enquanto encontra-se aí. Mas eu posso lá dizer que no que se refere a Deus, Deus Pai, fomos salvos quando Ele nos escolheu em Cristo na eternidade passada. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Nós fomos salvos, Ele morreu na cruz por nós. Quando nós fomos salvos, quando cedemos à persuasão do Espírito Santo e recebemos a Cristo como Salvador. O que teve início na eternidade passada cumpre-se no presente e se estende para sempre, para a eternidade, como está no verso 5. No verso 5 de Efésios 1, diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou, Ele nos adotou. Aqui o verbo predestinar, com frequência, é usado de forma errada. De acordo com seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz aos salvos. As Escrituras não ensinam em parte alguma que algumas pessoas são predestinadas para ir para o inferno. A Bíblia não ensina isso, não. Não está na Bíblia em parte nenhuma. Pois esse termo refere-se apenas aos filhos de Deus. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, predeterminar. A eleição refere-se à pessoa, enquanto a predestinação refere a propósitos. As pessoas, para serem eleitos pelo Senhor, precisam tomar a decisão de aceitá-lo como seu Salvador e Senhor, para que seu caminhar seja de obediência, de temor ao Senhor, no caminhar em santidade, para sermos santos como Ele é santo. Eu já expliquei aqui a questão de que é ser santo, não quer dizer que sejamos sem pecados, que fazemos milagres, mas santos porque um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador. Por isso somos santos, todos nós. Os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo foram predestinados. O plano de Deus contemplado e traçado antes da fundação do mundo, Atos 4, 25 a 28. Atos 4, 25 a 28. Tem aqui? Graças a Deus, é muito rápido, Senhor, melhor, mais rápido do que eu. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. 4:25, né? Até o
28. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Atos 4, 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tudo predeterminado por Deus. Não aconteceu nada e nem acontece nada que não haja a ação positiva e forte e firme do Deus que nós servimos, amado. Tudo está sob seu controle. Na oração inicial aqui do nosso ministro de louvor, nós vimos uma coisa interessante que ele falou, é verdade, amados. Sabe, por que se preocupar com o que aconteça? Deus está no controle. Até aquelas coisas que nós esperávamos que acontecesse e não aconteceu. Mas Deus sabe lá na frente o que vai acontecer e o que Ele vai fazer. Amém? É assim que funciona. Essa predestinação, essa pré-determinação, é assim que vamos fazer. A crucificação de Cristo foram predestinados. O plano de Deus contemplado, traçado antes da fundação do mundo. Deus predestinou nossa adoração. Efésios 1:5, que diz assim, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nossa herança futura, Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 11. Ainda no verso 5, ele nos adotou. A adoção, amados, tem sentido duplo, presente e futuro. Não entramos na família de Deus por adoção, mas sim por regeneração, pelo novo nascimento, como está lá em João 3:1, 18, fala sobre a questão de Nicodemos, sobre o novo nascimento, pela regeneração. Nós somos adotados para entrar na família de Deus? Não, nós nos regeneramos, automaticamente fazemos parte da família de Deus, onde o nosso Deus Pai está lá, e o nosso Deus Filho sentado à sua destra, e o Deus Espírito que habita em cada um de nós, nos capacitando e nos levamos para o caminho que Ele quer. Amém? A adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nascem de novo em uma posição de filhos adultos dentro da sua família. Faz isso para que possamos começar de imediato e nos apropriar de nossa herança e a desfrutar das nossas riquezas espirituais. Amados, tanto seja pela lei civil, como o que está lá, vamos ler aqui o que está em Gálatas 4, 1-7. Gálatas 4, de 1-7. Nós precisamos folhear a palavra de Deus hoje, viu, amados? É muito bom. Nós precisamos ver isso dentro da sua palavra e o Espírito Santo vai nos esclarecer muitas coisas. Gálatas 4, de 1-7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É porque vós sois filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, Pai querido, Pai amado. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Amados, as crianças, uma criança, um bebê, legalmente, ele não pode herdar uma herança. Ele tem que ter um tutor. Ele tem que ter um tutor. De acordo com a lei civil, tem que ser assim. Ele não pode, é a lei.
Mas um adulto, sim. Essa é uma comparação. E deve fazer isso. Isso significa que não precisamos esperar até nos tornarmos experientes na fé para nos aproximarmos das nossas riquezas espirituais em Cristo. Essa herança que Deus nos deu, não é preciso se tornar muito experiente na fé, não. Você já nasce com isso e quando se torna filho de Deus, resgatado, regenerado, você já recebe as bênçãos do Senhor. A herança das riquezas espirituais. Ele nos aceitou, no versículo 6 de Efésios. Não podemos nos tornar aceitáveis a Deus, mas Ele, em sua graça, providenciou para que fôssemos aceitos em Cristo. Essa é a nossa posição eterna e imutável, não muda nunca. Uma vez ligados no Deus Filho, que é o amado, que fala lá no versículo 6, o amado que está lá é Jesus Cristo. Somos abençoados com todo tipo de riquezas espirituais provenientes do amor de Deus. Muitas vezes não dispomos nossa vontade, quer dizer, a nossa fé, no sentido de recebermos os tesouros divinos. E por isso, às vezes, vivemos na periferia do reino de Deus. Amados, às vezes nós não nos apropriamos da fé, pela fé, de conquistar a herança eterna, a herança que está dos céus para nós. Nós não acreditamos, nós temos dúvidas. Como é que pode isso? Será que eu vou conseguir? Porque não... Não, você é filho, foi adotado, foi predestinado. Você tem direito às heranças espirituais de Deus. E através da fé, você vai caminhando e você vai vencendo as lutas, amado. E você é mais do que vencedor, sim. Porque você é filho, amado. Amém? E às vezes, por falta de fé, nós perdemos bênçãos, amados. Será que vai dar certo? O que é que eu vou fazer? E não sei o quê. Amados, coloque aos pés do Senhor e caminhe. Sabe? Nem olhe para trás, não. Olhe para frente. Senhor, Tu me conheces. Eu preciso disso aqui. Eu preciso fazer isso. Está na Tua mão. Eu quero fazer a Tua vontade. E vou embora. Espera acontecer, porque Ele dará a resposta sim. Ele ouve o coração dos seus filhos, amados. Aqueles que são fiéis a Ele, que buscam o Senhor, que não ficam procurando, apontando o defeito dos outros, sabe? Apontando o dedo para os erros ou pecado, porque fulano é assim, assado. Não deve nunca fazer uma coisa dessa. Ser juiz, está tomando o lugar de Deus como juiz verdadeiro. Não faça isso nunca. Não aponte os erros de ninguém, amados. Nunca faça isso. Eu digo sempre, aponta o dedo para ele, tem 3 contra você. 3 contra você. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem cuidado de apontar, de criticar, de fofocar, fazer fofoca, de uma porção de coisas que não deve ser feita, amado. Então, voltando nessa situação aqui, às vezes a questão da falta de fé, nós perdemos aí os tesouros divinos, e por isso nós vivemos na periferia do reino de Deus. O que é isso? Salvos, porém, vivendo como incrédulos. Vocês já entenderam, amado? A pessoa está salva, mas vive como um incrédulo lá fora. É igual, não há mudança. São pessoas que concordam com tudo com as pessoas que estão lá no mundo. A pessoa não diz, não concordo com você, então não vou compartilhar disso, eu vou sair de perto de vir. Vou sair, não vou concordar com isso. Estão contando piadas indecentes, não sei o que mais, fofocando, falando mal dos outros, nos grupinhos, e você concorda com aquilo? Não pode, amado. Onde está o Espírito Santo? Que diz para você, não é disso não, amado, saia. Você não é melhor do que ninguém. Mas isso não nos traz nenhuma melhoria, não faz com que nós recebamos as bênçãos espirituais que estão sob expectativa de nos dar, cada um de nós, bênçãos maravilhosas. Ouvir a oração do irmão, da irmã, sabe? Ouvir e imediatamente acontecer o milagre. É isso.
A pureza nossa, a busca da nossa pureza, é o que faz nós termos um entendimento, uma intimidade com Deus, orando sabendo que Ele responde às nossas orações. Não fazer a oração por fazer, orar aquela oração quilométrica, fazer aquela história do publicano e do fariseu, do publicano e do como é que os dois? O pecador. Fariseu lá em cima, não, porque eu dou o dízimo do coentro, não sei o quê, tudo isso, quer dizer, eu sou o bom, eu não tenho pecado. E o pecador está dizendo, não, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Jesus diz, quem ele escolheu? Ele escolheu aquele que declarou que era pecador, aquele que é verdadeiro, que é transparente, que é autêntico. Esses agradam o coração de Deus. As pessoas fingidas, mentirosas, amado, não agradam o coração de Deus. É verdade, sim. É preciso ser verdadeiro. Não, está tudo certo, concorda com o pecado de quem quer que seja. Não é meu amigo e tal. Pare com isso, amados. Você tem que escolher Deus em detrimento ao homem. Adoração ao homem, não, adoração a Deus. É chamar, vá lá com o irmão, não está errado, não concordo com você. Não gostou? Tudo bem, mas Deus se gostou dessa atitude sua. Amados, o novo nascimento ou a regeneração é um milagre promovido pelo Espírito Santo de Deus na vida das pessoas que recebem com gratidão e sinceridade esse dom de Deus, como está em João 1, de 1 a 13. Deixa eu ver se está aqui para João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda do mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém, amados? Louvado seja. Ele nos remiu, está no verso 7. O verbo remir significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Havia no Império Romano, amado, cerca de 6 milhões de escravos comprados e vendidos como se fossem objetos. Quem tinha lá um escravo, ele podia fazer negócios, vender. Era dele o escravo. No entanto, era possível comprar um escravo para libertá-lo. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou com o próprio sangue, como está em 1 Pedro 1,18. Ele pagou com o seu próprio sangue. 1 Pedro 1,18, ele fala que, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Isso é que você precisa entender. Desse modo, ele nos libertou da lei, Gálatas 5,1, da escravidão do pecado, Romanos 6, não é preciso nem ver, mas depois você confere. Do poder de Satanás e do mundo, Gálatas 1,4, Colossenses 1, 13 e 14. Amados, se nós fôssemos escravos, seríamos pobres, mas somos ricos porque somos filhos. Ele nos perdoou. Lá no versículo 7, parte B, o verbo perdoar significa levar embora. Essa ideia nos traz à memória o ritual realizado em Israel no dia da expiação, quando o sumo sacerdote enviava o bode expiatório para o deserto, como está em Levítico 16. Primeiro o sacerdote sacrificava um de 2 bodes
e aspergia o sangue diante de Deus sobre o propiciatório. Em seguida, confessava os pecados de Israel, enquanto impunha mãos sobre o outro bode, que depois seria levado ao deserto para nunca mais ser visto. Esses eram os rituais judaicos. Amados, Cristo morreu para levar nossos pecados embora, a fim de que nunca mais sejam vistos. Está escrito em Salmo 103:12. Vamos ler o Salmo 103:12. É um salmo maravilhoso, como todos os salmos, mas esse aqui é bem forte, que nós possamos entender. Salmo 103:12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Cristo faz isso conosco? Faz. Fez e faz. Afasta nossas transgressões, pelo seu sangue derramado na cruz, pelo seu sacrifício. Cristo morreu para levar nossos pecados. João 1:29. Amados, o profeta Jeremias, em Lamentações 3:22-23, registra algo muito forte. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Amados, que verdade é essa? Há uma grande diferença entre misericórdia e graça de Deus, que nós precisamos entender para aplicar em nossas vidas e na vida dos outros discípulos e de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Muitos creem num Deus que castiga, que pune, é um Deus perverso, é um Deus mau. Não é nada disso, não. Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor, magnânimo, Ele é tudo, tudo. Uma ilustração, amado, sobre essa questão de misericórdia e graça. Por exemplo, um filho, meu filho, ele faz uma coisa errada e eu, filho, está errado o que você fez. Não faça mais isso, não repita, senão eu vou dar-lhe umas palmadas, vou lhe bater. Daí ele vai por ali, erra de novo. Vem cá, meu filho. Se você errar, antes ele diz assim, se você errar, se você fizer as coisas, desobedecer de novo, você vai pegar 10 palmadas. 10 palmadas. Daí ele volta, ele erra de novo. Daí o pai chama, vem cá. Dá 5 palmadas. Aquela bem forte, né? 5 palmadas. Eu fiz isso e não me arrependo. 5 palmadas. Daí ele pega e diz assim, pai, o senhor não prometeu que não era 10 palmadas? Daí ele disse, era, mas é a questão da misericórdia de Deus, a benignidade. Agora eu vou fazer o seguinte, você vai lá na geladeira, abre a geladeira e pega aquele sorvete de açaí lá e te delicia com ele. É um presente. Essa é a graça imerecida. Estão entendendo a grande diferença? Essa é a graça imerecida, é o presente que Deus nos dá. Vocês estão entendendo isso, amado? Como é importante nós entendermos isso? E aí está uma aula para os pais. Deixar de ser pai banana. Desculpe a expressão. Pai banana. Não bate no meu filho. Olha, a lei da palmada. Que lei da palmada? Está aqui a palavra de Deus, que é mais importante que a lei dos homens. A palavra de Deus está aqui. Não corrige para depois deixar que a polícia corrija mais tarde. Amém? Então, amados, isso é questão graça e misericórdia. Isso Deus aplica em nossas vidas, amados. A cada momento Ele aplica isso em nossas vidas. Amados, a misericórdia de Deus, ela alivia a dor dos nossos pecados. A consequência dos nossos pecados, através do arrependimento e a graça do Senhor, nos presenteia sem merecermos. Entendam isso, entendam. Não há nenhuma acusação registrada contra nós.
pois nossos pecados foram levados embora pela misericórdia de Deus e a sua graça, que Ele nos dispensa sem merecermos. O pecado nos empobrece, mas a graça nos enriquece. É certo, amado, que precisamos ser santos como Ele é santo, precisamos fazer o possível para isso, mas pela graça de Deus, quando cometemos um pecado e nos arrependemos, a misericórdia de Deus entra em ação e pela sua graça somos abençoados. Não perdemos a posição de santidade que nos foi dada por Deus, não. E permanecemos inculpáveis e irrepreensíveis em Jesus, o Cristo, o Messias, que já veio e já está para voltar de novo brevemente. Maranata, que venha logo. Deus nos separou para si mesmo e providenciou para que em Jesus fôssemos santos, inculpáveis e consagrados. Nós podemos viver perante Ele em amor, sem reprovação. Isso significa que não devemos nos sentir culpados ou mal por causa de todas as nossas fraquezas e falhas. Não, que isso? Somos humanos, sim. Todos nós, a partir de fraco mesmo, nós somos pecadores. Quem for dizer, não, eu sou perfeito, cuidado, alguma coisa errada. Porque não existe ninguém perfeito neste mundo. O único perfeito era o Senhor Jesus, o Cristo. Único. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, estamos dispostos a penar, a pecar e tudo, mas a grande solução para tudo isso é o arrependimento sincero, que nos leva de volta à presença do Senhor, com todos os direitos das bênçãos espirituais que estão escritos na sua palavra. Sabe, arrependimento sincero, chorar aos pés do Senhor, Senhor, eu errei, e isso, e tudo mais, e chora aos pés do Senhor. As consequências disso vêm com as misericórdias, vêm mais amainadas, vêm mais calmas, e as pessoas têm que passar por isso. Isso é a justiça de Deus, tem que ser, não pode ficar sem isso. Você e eu não somos nenhuma surpresa para Deus. Ele sabia de tudo, exatamente o que estava adquirindo quando nos escolheu. Ele sabia. Não pense em dizer, não, eu vou escolher esse povo porque eles vão ser uma bênção. Não. Deus sabia. Ele sabia de antemão quem nós iríamos ser. Pessoas fracas, criadores de caso, pessoas até que recusassem, como recusaram o Senhor, virando as costas para o Senhor, pecando sem se arrepender e levando a vida de qualquer maneira, sem conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, que nos regenera, que nos fortalece através do Espírito Santo, que começa a habitar dentro de nós após essa decisão importantíssima nas nossas vidas. Deus não nos escolheu e depois ficou decepcionado pela nossa incapacidade. Deus não fez isso, não. Ele fez, e a vontade dele, e sabedoria dele. E nós não podemos julgar ninguém, aquilo que eu falei ainda agora, pelos seus erros, pecados. Não julguem, não. Sabe, fulano ali é assim, vive assim, errado lá no mundo. Amado, você não pode fazer isso. O que você pode é orar por essa pessoa e tornar-se amigo dele, porque nós somos o corpo de Cristo, sabe? E você vê aquela pessoa, você vai lá e abraça ele, ora com ele. O amor, ele quebra todo furor. Diz lá num provérbio, quebra todo furor. O amor, não importa quem seja. Eu digo sempre porque isso é bíblico. Você não é obrigado de gostar das atitudes de quem quer que seja. Não, eu não gosto de muitas atitudes de qualquer outra pessoa, não gosto. A atitude está errada. Mas eu preciso amar porque é o mandamento de Deus. É o mandamento do Senhor. Amar a nosso semelhante como a si próprio. É o maior mandamento que Ele deixou para nós. Agora, você não vai ter que gostar e aceitar os erros dele, não. Confrontar com amor,
Não concordo com você por causa disso, porque está na palavra e tudo bem. Você lavou suas mãos, pronto. Se ele vai obedecer, não, isso é outro problema, é problema dele com Deus. Mas você faz a sua oportunidade. Não deixe passar em branco. Não tema, eu vou perder a minha amizade do fulano, não me preocupe com isso. Não perca a amizade de Deus, que é mais importante, não a amizade de homens. Amém? Amados, Romanos 2, 1 e 3, nós vamos ler rapidamente. Romanos 2, 1 e 3. Portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Mas é isso. Como nós podemos ser juízes se nós somos imperfeitos? Como eu posso apontar os erros da pessoa e falar, e fofocar, e criticar? Não, porque fulano... Amados, que isso? Você está julgando a si próprio. Você está tirando o lugar de Deus como juiz e você está se colocando no lugar dele. Isso é uma blasfêmia. É terrível isso. Amar nossos semelhantes como a nós mesmos, mãe. Amar nosso inimigo é uma das coisas piores do mundo. Eu confesso para vocês que eu lutei muito contra isso. Mas Deus me mostrou um caminho do amor mesmo pelos nossos inimigos, que é o mais sublime que existe. Amar nossos irmãos, nossa família, é mais fácil. É fácil. Amar aquele que discutiu com você, criou problema com você e fez tanta coisa errada com você, e você fica pensando, meu Deus, poxa, esse cara é assim, e não sei o que mais, e aquilo vai criando uma raiz de amargura, como fala lá em Hebreus, no nosso próprio coração, e faz com que nós adoeçamos na alma, no corpo, envenena a acidez que há para o corpo, é câncer, é isso, é aquilo. Não quero dizer que toda essa doença seja razão disso, não. Tem outras coisas aí pelo meio, mas algumas vezes é isso. Alegria, tristeza, a pessoa vive em melancolia, que não sai daquela tristeza, tudo parece que, pensa que todo mundo persegue aquela pessoa, pensa que ninguém gosta de mim, ninguém, sabe aquela música antiga que é do tempo do Henrique? Ninguém me ama, ninguém me quer, é do tempo do Henrique isso. Então pensa aí umas coisas dessas aí. Amados, não existe isso. Viva alegre, porque as riquezas espirituais estão à sua disposição. Creia que Deus te ama acima de todas as coisas. Não é amor de homem, é o amor de Deus que está acima dessas coisas humanas. Outro dia, recentemente, lá na hidroginástica, eu tenho pessoas jovens como eu. Tem pessoas com 82 anos, tem uma pessoa que vai fazendo 83 agora. Eu, mais novo, sou eu, com 58. Não. Então, essa moça é uma senhora já, ela é calada, sabe? Ela começou lá, ela calada, não falava com ninguém. Todo tempo ela entrava lá, fazia esse exercício, saía, não falava com ninguém. E toda vez que eu passava, chegava lá e digo, bom dia, senhora. Bom dia. Daí no outro dia, eu chegava lá e digo, bom dia, senhora. Bom dia. Aí pronto. Daí eu, sabe, vou orar por essa mulher, ela deve estar com tanto problema. Comecei a orar por ela. Aí quando foi a última vez que nós falamos agora, foi essa semana, ela abriu o coração, falou, porque eu brinco com todo mundo lá, né? Essa sua alegria, eu vejo a sua alegria assim. Digo, olha, dona, essa alegria é Jesus que me proporciona. A alegria quem nos dá é o Senhor Jesus. Não pense você que eu não tenho problemas. Eu disse para ela, você não sabe da minha história, nem vou lhe contar, mas vou lhe dizer só uma coisa. Eu passei 7 anos com câncer, sabe? E eu vinha para cá e orava por outras pessoas.
Eu estava com câncer, estava tomando remédio, tal, o Glivec 400, um remédio muito forte e tudo mais, que botava na língua, tremia de muito forte, eu estava pálido, amarelo, porque é uma anemia profunda devido ao forte remédio que eu tomava. Passei 3 anos lá no Ofício Loyola e tudo mais, depois passou para o meu plano de saúde e ele cobriu isso tudo mais. Eu só fui falar para ela, ficou como que é? Eu digo, é isso mesmo, sabe? Amados, a oportunidade que você tem de testemunhar do poder de Deus não é para que você seja glorificado, mas para glorificar o nome do Deus que nós servimos. O testemunho de vida, eu sempre vou dizer isso, é maior do que o poder de uma pregação, às vezes, quando você testemunha com a sua vida, quem você é perante Deus. Será que você é assim na igreja, simplesmente, com a Bíblia debaixo do braço? Ô irmão, eu te amo, tudo bem? É assim? Tudo bem. Quando você está lá fora, é assim? Quando você está no seu trabalho, quando você está na sua faculdade, na escola, qualquer outra parte, você é o tipo da pessoa que você não dá atenção para ninguém? Que você não procura até orar por aquela pessoa? Porque a pessoa não conhece Jesus, não interessa. Ore porque ele está precisando de oração. Está precisando tanto de oração que ainda não tem Jesus. Quando as pessoas não têm Jesus, a pessoa está passando por dificuldade, sim. O que nos sustenta é o amor de Cristo, amado. Quando nós tomamos uma decisão por Cristo, acontece o milagre. As coisas não são difíceis de nós entendermos, amado. O nosso problema é o nosso egoísmo. Pessoas que são egoístas, pensam só neles. Não só eu que tenho problema, é só minha família que tem problema, os outros não têm. Isso é uma mentira do diabo. Todos nós temos problemas. Agora, nós precisamos acreditar num Deus que pode todas as coisas. Ele faz a obra. Ele faz milagre, Ele lhe dá as bênçãos espirituais maiores que tem, sob promessa, selado, marcado, carimbado pelo Senhor nas vidas de todos nós. Amém? Eu creio, amados, que nós aqui falando sobre o apelo, nós estamos encerrando, viu, amados? Nós vamos passar mais umas 2 horas aqui, mas nós vamos encerrar, tá? Olha só, estava falando sobre a questão de apontar o erro dos outros, julgar as pessoas. Paulo ensina que isso é uma inclinação ímpia. Olha, isso é forte. Pois o ponto que está em evidência é a absoluta incapacidade do homem para julgar outra pessoa. Nós não temos capacidade para julgar quem quer que seja. Sabe? A pessoa às vezes entra numa situação de perfeccionismo. As pessoas querem tudo perfeito. Tem que estar certo. Olha, a minha sandália está errada aqui. A pessoa vai lá, só sossega, a pessoa nem dorme. Mas de manhã eu vou ajeitar aquela sandália que está tudo ali. Perfeccionismo. Problema na alma. Perigoso isso. Não quero dizer que a pessoa vai ser relaxada, não. Bem, isso fica para outra ocasião. Amém? Amados, vamos concluir. Deus tem esperança em nós. Ele acredita e está trabalhando em nós para nos ajudar a ser tudo o que Ele tem planejado para a nossa vida. Deixe que o amor de Deus entre em você e saia para outras pessoas, não só para os discípulos de Jesus, mas principalmente aqueles que ainda não conhecem Jesus. Você foi destinado a ser um canal para que Deus flua através de você e não simplesmente um reservatório que fica parado, só recebendo o amor de Deus, só recebendo as bênçãos de Deus. Divida isso com as outras pessoas. Amém? Tem que passar para outras pessoas, amados, o amor de Deus. Sabe? Você precisa se preocupar com fulano, poxa, você se preocupa com um irmão que está numa situação difícil? Se você não se preocupa, cuidado. Você está pensando só na sua vida. Não é isso, não. Precisamos amar nossas pessoas como a nós mesmos. Se você se ama, você precisa amar os outros também.
Então, você é especial e Deus tem um plano especial para você. Alegre-se no Senhor, tenha esperança nele. Nós todos temos a esperança maior que um dia estaremos todos na eternidade de Deus, pela sua misericórdia que dura para sempre e a sua imerecida graça para nós. Amados, se apropiem das riquezas espirituais que o Senhor Deus nos oferece de graça, hoje e sempre. Amém? Se coloquem de pé, amados, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos o teu nome. Dá-nos, Pai, a certeza de que tu estás fazendo uma obra maravilhosa na vida do teu povo, para que nós possamos entender que tu és o Senhor. O teu amor dura para sempre, as tuas misericórdias também. Ainda que possamos dormir com lágrimas nos olhos, com tristeza, com dor, mas pela manhã há alegria, há um novo momento em nossas vidas. Nós louvamos o teu santo nome, Pai.